Olá, tudo bom? Boa noite. Eu sou a Lilian Yukari, eu sou personal organizer e hoje a gente vai ter mais uma live para as mulheres. E hoje a gente vai conversar com a Isabela, que ela é fonoaudióloga, e a gente vai falar sobre comunicação efetiva. Você sabe o que é isso? O que é comunicação efetiva? Para que serve uma comunicação efetiva e por que ela é importante na nossa vida? Você tem ideia para que seja? Eu convido você a participar com a gente desse bate-papo, que vai ser muito engrandecedor. E a gente está fazendo essas lives para as mulheres e a gente já conversou sobre sonhos com uma neurocientista, a gente já conversou sobre recomeços, a gente já conversou sobre vários assuntos que são relevantes para as mulheres. E hoje, então, agora só esperando a Isabela entrar para a gente poder conversar com ela, que vão ser assuntos muito interessantes, gente. Com certeza vai fazer toda a diferença na vida de vocês. Comunicação efetiva. Para que serve? Alguém já pensou aí alguma coisa? Só esperando aqui ela entrar. Vamos ver se deu certo. Aí, só aguardando. Vamos ver se deu certo. Olá, Oi, tudo bem? tudo ótimo e você? Tudo certo, tudo bem, graças a Deus. Estava falando que hoje a gente vai conversar sobre comunicação efetiva, né? Eu estava perguntando para o pessoal aqui se alguém já sabe o que é uma comunicação efetiva, para que serve uma comunicação efetiva, né? E por que é importante para a nossa vida, certo? Sim, certo. A gente tem ideias do que é a comunicação efetiva, mas nem sempre a gente entende de fato o que é comunicação efetiva. Exatamente. Hoje a gente vai tirar todas essas dúvidas, certo? Certíssimo. Isabela, apresente-se para nós, por favor. Bom, antes de eu me apresentar, eu queria agradecer profundamente por esse convite que a Aline fez, porque esse trabalho que a Lilian faz é incrível, né? De sempre impulsionar mulheres nas suas carreiras, usar desse espaço que ela tem, de todo esse alcance, engajamento que ela tem para colocar mulheres aqui em pauta. Eu acho isso muito bonito, muito importante. Então, muito obrigada por me convidar para fazer parte disso, para poder contribuir com um pouquinho com o que eu posso contribuir, mesmo porque é um privilégio, uma honra muito grande para mim. Muito obrigada. Eu que te agradeço. Eu só tenho te agradecer. Eu sou Isabela Vaz, sou fonoaudióloga, sou vocal coach pelo SEV, o Centro de Estudos da Voz. Estou fazendo minha especialização em voz também no Centro de Estudos da Voz e faço um curso de comunicação com propósito no Instituto Voz do Ser. Hoje eu estou aqui com as minhas experiências para compartilhar com vocês um pouco do que é essa comunicação efetiva. E aí eu queria pedir justamente para vocês escreverem, quem estiver acompanhando aí com a gente no chat, quem estiver com a gente aí agora, escrever para a gente o que é a comunicação efetiva para vocês, o que vocês entendem por comunicação efetiva. Não precisa dar uma super explicação e não tem certo e errado, porque não tem certo e errado. Quando eu falo comunicação efetiva, o que vem na cabeça de vocês? Lilian também, Isso pensa aí. aí. Quando eu falo sobre comunicação efetiva, o que vem na sua cabeça? Vai Vou pensando pensar. e Vou vai anotar. pensar. Isso Enquanto aí. a gente não discute de fato o que é a comunicação efetiva, eu queria só fazer uma introdução. Porque quando a Aline me chamou para falar sobre comunicação efetiva, nessa série que ela está fazendo de mulheres para mulheres, eu fiquei pensando, falando, putz, mas como que eu vou falar de comunicação para mulheres? Que complicado isso, né? Como que o que mulheres precisam saber sobre comunicação? Porque a comunicação é uma coisa, a comunicação é de todos para todos. Então, Sim.
tem a comunicação da mulher, a comunicação não tem gênero, a voz não tem gênero. Então eu fiquei bem intrigada, fiquei pensando em como conseguir colocar isso dentro da demanda, dentro da proposta. Aí eu pedi uma licença poética para a Lilian e falei, bom, posso mudar só uma preposição? Pode ser comunicação efetiva de mulheres com mulheres? Porque aí eu entendo que o público majoritário agora é o público feminino. E a gente conversa com esse público feminino, mas se tiverem pessoas de outros gêneros aí acompanhando a gente agora, por favor, manifestem-se. Podem colocar o que vocês pensam sobre comunicação efetiva, pode colocar o que vocês acreditam que é. Compartilhem a vivência de vocês e os insights de vocês, porque é muito rica essa troca e eu gosto dessa troca, eu gosto de conversar e falar sobre as diferentes vivências, então fiquem à vontade. Isso aí, gente. E E aí, você quer começar a falar? Então, me fala o que você já. pensou sobre comunicação efetiva. Olha, eu imagino que seja a gente, assim, a gente conseguir falar, conseguir expressar ao certo o que a gente deseja falar, o que a gente quer falar. Porque Tá? muitas vezes a gente está conversando, eu quero te falar uma coisa, mas eu não consigo expressar exatamente o que eu pensei. Imagino que seja mais ou menos isso, não sei se estou certa. Legal, legal. Não, não tem certo e errado, é cada um Sim. coloca o que está entendendo por comunicação efetiva. Eu vou contar um pouco o que é a comunicação. Então, comunicação é a ação de tornar comum. Fica um pouco esquisito quando eu falo desse jeito, né? A ação de tornar comum. O pessoal fica meio cabeçudo em cima dessa frase. Comunicação é a ação de tornar comum. Então, o que eu fiz agora, por exemplo, é a ação de tornar comum. Eu quis que a gente partisse do mesmo princípio. Por que eu perguntei para vocês o que todos vocês acham sobre do que é comunicação efetiva? Porque quando eu falo comunicação efetiva, a minha cabeça vai para um lugar e eu penso, comunicação efetiva, ok. Eu sei o que é, para mim é uma coisa. Mas para outras pessoas que estão me assistindo, pode ser coisas completamente diferentes. Então, eu tenho que tornar comum a comunicação, o significado de comunicação efetiva. A comunicação é isso, é a ação de tornar comum. Então, a gente parte todo mundo de um mesmo ponto. E quando a gente se iguala, a gente consegue de fato trocar, a gente consegue compartilhar e a gente consegue se relacionar de verdade. E é aí que entra a comunicação efetiva. Porque a gente às vezes tem aquela ilusão de que a gente está comunicando, mas na verdade a gente não está alcançando muito o outro, parece que o outro está ainda meio distante. Então a comunicação a gente vai tornar comum, a gente vai se igualar ao outro para conseguir fazer essa troca. E aí nisso entra um pouquinho de uma história que eu vou dar uns passos para trás para contar. Sim. O David Ausubel, ele é um psicólogo, ele foi um psicólogo estadunidense da psicologia da educação. E ele descreveu um modelo de aprendizagem da abordagem significativa, a AS. E ele descreve bem resumidamente, bem rapidamente, para vocês entenderem, ele descreve que cada um agrega um novo conteúdo de uma forma diferente, porque possui um subsunsor diferente. Subsunsor é o quê? É um ponto de ancoragem, é uma base. Então, eu tenho uma base que permite que eu agregue novos conhecimentos. A Lilian tem outra base, diferente da minha, que permite que ela agregue outros novos conhecimentos. Vou tentar deixar um pouco mais concreto. Uhum. Então, eu sei, por exemplo, o que é maçã. E eu sei o que significa vermelho e eu sei o que significa verde. Quando alguém chega para mim e fala, existe maçã vermelha e maçã verde, eu pego o que eu tenho de base. Eu pego a minha maçã, o meu conhecimento sobre maçã e o meu conhecimento sobre verde e linko um no outro. E aí eu agrego um novo conhecimento.
Maçã vermelha, aprendi uma coisa nova. Maçã verde, aprendi uma coisa nova. Nesse exemplo, o meu subsunsor, o meu ponto de ancoragem, a minha base, era maçã, a cor vermelha e a cor verde. Então, quando eu falei, existe maçã. Então, quando alguém me fala, desculpa, que existe maçã vermelha, eu consigo agregar sentido para isso. Agora, se eu não sei o que é maçã, a gente tira a maçã do meu arsenal de conhecimento. Eu só sei o que significa vermelho e verde, e alguém fala para mim, existe maçã vermelha? Para mim não faz sentido. Porque eu não tenho uma coisa antes que vai me permitir agregar esse novo conhecimento. Isso que é o subsunsor. E aí o interessante é que as pessoas têm subsunsores diferentes. As pessoas têm conhecimentos base diferentes. Então, a gente às vezes se comunica e a gente expressa, a gente imprime na nossa comunicação coisas com significados que para nós é muito nítido, mas para o outro às vezes não, porque a vivência do outro e o que o outro tem de base não necessariamente é o mesmo que o nosso. Então as Uhum. coisas que aquela pessoa faz fazem ela chegar num outro lugar, fazem ela entender uma outra coisa. E a gente tem certeza que a gente foi muito assertiva na nossa comunicação. Eu tenho certeza que eu falei com todas as letras, eu expliquei direitinho. E aí fica a comunicação não tão efetiva. Então, quando a gente torna comum, quando a gente parte de um mesmo princípio, a gente consegue sim se comunicar e trocar com aquela pessoa. E aí a comunicação ela se torna efetiva. Eu vou dar outro exemplo que eu gosto muito de Sim. usar. E eu vou pedir para a Lilian ser minha cobaia. Pode ser, Ai, Li? meu Deus, pode. Eu vou pedir Ai, em uma cadeira. Pensa numa cadeira. Pensa na tá, cor, na textura, nos detalhes. tá. Pensou. Pensei, pensei. Quando eu falei cadeira, eu não dei nenhum detalhe. Eu só falei, pensa Uhum. numa. A cadeira que eu pensei foi uma cadeira de madeira, com um assento com aquele trançadinho de palha, um encosto e sem apoio para as mãos, para os braços. Como Tá. foi que você pensou? Uma cadeira de madeira também, só que o encosto e a parte para sentar almofadada, Almofadada. Que numa cor? cor marrom, Marrom. bege marrom. A minha cadeira era branca. Eu esqueci de falar a cor. Branca. Olha que legal. Então, a única informação que a gente tinha era cadeira. A minha vivência, as minhas experiências e o que eu tenho como base do que eu gosto, do que eu não gosto, do que é cadeira, do que não é cadeira, fizeram com que as minhas conexões neurais me levassem até a cadeira de madeira branca, com um trançadinho de palha, sem um encosto de braços. Com a Lilian foi diferente. As experiências da Lilian, as vivências da Lilian levaram ela a pensar numa cadeira de madeira também, mas marrom e almofadada. Isso é o subsunsor diferente. A gente tem bases diferentes. Então, se eu vou te contar uma história sobre uma cadeira e eu não te dou detalhes do que é essa cadeira, muito provavelmente você vai perder algumas informações ou então você não vai entender por completo a história. Porque a cadeira que você pensou foi diferente. Se eu falar, é porque a cadeira estava com um furo no meio e a hora que eu sentei ela arrebentou e eu fiquei presa. Se eu só falo cadeira e eu não explico que cadeira é essa, a Lilian pensa nessa outra cadeira almofadada e para ela não faz o menor sentido eu ficar entalada na almofada. Mas com a cadeira que eu penso, faz todo sentido eu ficar entalada na cadeira. Uhum. Tem que ter certeza de que quando a gente se comunica com o outro, a gente está de fato falando da mesma coisa. Então, quando eu vou contar a história da cadeira para Lilian, por exemplo, eu posso já chegar e falar: eu estava sentada numa cadeira, mas a cadeira ela era trançada com palha. Então essa palha arrebentou e eu caí. E eu fiquei entalada na cadeira. Ah, aí a Lilian vai fazer a conexão. Aí ela vai entender e aí a gente vai estar se comunicando. Isso às vezes não acontece, essa conversa às vezes não acontece.
Pra gente, às vezes, algumas coisas, alguns detalhes, algumas informações são tão óbvias que a gente esquece de considerar o outro. E aí, nesse esquecimento de considerar o outro, de considerar o que o outro pode estar pensando, o que o outro pode estar entendendo, a gente perde o gancho. E aí a gente não está mais se comunicando. A gente está fazendo um monólogo, tendo certeza que está alcançando. Uhum. E aí o outro está lá perdido, a cabeça dele, as conexões dele estão levando ele para outro lugar. Exatamente. E por isso que às vezes acontece isso, a gente fala uma coisa tão assim convicto, né, de uma situação e eu acho que você entendeu tudo e você não entendeu nada, É, né? Essa comunicação que não fica clara. exatamente. E aí um exemplo que eu pensei que aconteceu essa semana comigo. E foi ótimo, assim, foi muito engraçado e eu acho que é um exemplo que muitas pessoas nesse momento de pandemia vão se sentir representadas. Então eu cheguei em casa com as compras e eu moro com um amigo meu. Aí eu cheguei em casa com as compras do mercado, coloquei na minha área de quarentena ali, a área de desinfetar tudo e falei: "Amor, você pode higienizar as compras para mim enquanto eu tomo um banho? Porque o mercado estava cheio, eu quero tomar um banho, preciso tomar um banho." Ele falou: "Claro, beleza." Fui tomar um banho. A hora que eu saí, eu voltei e as compras estavam higienizadas e no mesmo lugar da quarentena. Então as coisas de congelado não foram para a geladeira não foi, o que tinha que entrar no armário não foi, ficou aquele saco de farinha ali com farinha no chão, não limpou. E aí, a hora que eu olhei para aquilo, para mim foi primeiro um susto. Eu falei, ixi, mas eu tinha pedido para ele fazer isso. Aí que eu me toquei. Eu falei, eu pedi para ele higienizar as compras. Só. Só. Para mim, quando eu falo, quando alguém me pede higieniza as compras para mim, eu já entendo o pacote inteiro. Eu já entendo. Eu vou higienizar as compras, eu vou guardar tudo em seu respectivo lugar, porque vai ter coisa de geladeira, eu vou fazer todo o serviço. Mas para ele, quando eu falo higieniza as compras para mim, por favor, para ele é higienizar as compras. Só isso. Só isso. Na cabeça dele, quando eu perguntei depois, eu falei, mas eu pedi para você higienizar e você só higienizou e não colocou as coisas no lugar. Ele falou, como você não pediu, eu entendi que talvez você quisesse fazer isso para poder organizar as suas coisas da sua forma. Então eu nem mexi nisso. Então, olha como a gente tem a ilusão de que a gente sabe o que está dizendo. É. Sempre. E tem alguma diferença em relação a isso? Por exemplo, igual, você falou com um menino. A cabeça do homem e da mulher ser diferente nesse sentido? Porque o homem, geralmente, quando a gente fala, ele entende aquilo como aconteceu, né? Higieniza, higienizei. Ok. A mulher não. A mulher a gente abrange mais coisas e a gente pensa como um todo. Existe, de fato, isso ou não? Então, Relativo. existe, mas não é uma questão de gênero. Isso é muito legal de abordar. Porque a gente vive numa sociedade onde a mulher, ela cuida, ela gerencia as coisas da casa muito mais do que o homem. Não é Uhum. que a mulher, ela tem uma biologia que faz ela ser completa, entender a big picture, e o homem é muito, como fala, concreto e tem que ser direto. É porque a sociedade constrói esse arquétipo pra gente. Então existe sim essa diferença, mas não é uma questão de gênero, não é uma questão biológica, é uma questão muito mais social do que a gente Tá. levada a, a agir. Então, por exemplo, a mulher, como ela cresce numa sociedade que vai colocando que ela vai ter que gerenciar a casa, numa casa onde a mulher cuida das compras, cuida da limpeza da casa e etc., quando ela fala, amor, por favor, tira a mesa quando eu terminar de comer, o homem vai fazer exatamente aquilo, porque dentro da casa é isso que ele tem de base de conhecimento para entender sobre aquilo. Então, se a mulher fala tira a mesa e o cara só pega o prato e coloca na pia, mas não passa uma vassourinha mágica para tirar as migalhas, não bate um pouquinho a toalha da mesa, é porque o que ele tem de conhecimento base sobre tirar a mesa, o que ele entende disso, é isso.
Ele Hum. não desenvolveu. Para a mulher que está sempre no dia a dia, tirar a mesa significa pegar o prato, colocar na pia, passar uma água para ficar mais fácil, Uhum. passar a vassourinha ali na mesa. A gente cria esse arquétipo. Mas muito provavelmente, num ambiente de trabalho desse homem, ele não precisa de informações tão detalhadas para fazer o que ele já está habituado a fazer. Muito provavelmente, em ambientes em que ele está mais familiarizado, ele não precisa que alguém chegue e fale para ele exatamente passo a passo o que tem que ser feito. E isso existe até no ambiente de trabalho da mulher. Então, eu tenho um outro exemplo que é muito bom para isso, Hum. que é, eu sou assistente numa empresa. Eu trabalho como assistente numa empresa. Então, uma das funções que eu tenho que fazer é fazer o certificado de alunos e mandar por e-mail esse certificado. Entrou uma assistente nova nesse lugar que eu trabalho. Então, ela não sabia como funcionava, ela não sabia como fazia, o que fazia, que jeito fazia. E aí tinha essa função de pegar os certificados e enviar para os alunos. E aí eu falei para ela, pega os certificados desses alunos que estão no Drive, que é a nuvem ali, e manda para eles. A lista de e-mail está aqui. Você consegue? Ela falou, claro, faço. Deu uns minutos, eu voltei para ver como é que ela estava indo. E aí eu olhei, ela estava compartilhando o arquivo do Drive com os alunos. Só que quando ela faz isso, os alunos têm acesso a todo o Drive da empresa. Nossa. E aí é um problema. Quando eu olhei aquilo, eu me assustei, claro. E aí eu falei, por que? Eu parei, fui analisando, falei, não, eu tenho que entender qual foi o caminho que ela fez para chegar nesse ponto. Então eu perguntei para ela, por que você está fazendo desse jeito? E ela falou, porque é mais prático. Eu quero trazer praticidade. Eu aprendi, eu sei fazer desse jeito e eu sei que ele é mais fácil. Então eu tô fazendo desse jeito que é mais fácil. Aí eu falei para ela, mas você sabe que quando você faz isso, as pessoas para quem você dá acesso a esse certificado, elas têm acesso a todos os outros documentos do Drive. E aí o mundo dela caiu. Ela regalou o olho e falou, oh, meu Deus, eu não Nossa. sabia, desculpa, não sei o quê. E aí foi aquele caos. A gente conseguiu resolver o problema, que é muito fácil de ser resolvido, ficou tudo bem, mas é um grande exemplo de como naquele ambiente que é novo para ela e que ela não conhece o funcionamento, a dinâmica, esse ambiente novo, ela não sabia, ela precisava de mais informações para poder ter aquela tarefa. E isso dentro de casa, se a gente tem alguma mulher aqui que está assistindo e que tem essa dificuldade, por exemplo, com o marido dentro de casa, é porque o marido provavelmente não tem esse conhecimento base. Precisa de mais informações para conseguir aprender que quando fala tira a mesa, significa todo o processo de tirar a mesa. O prato, molhar na água, bater a toalha de mesa, passar a vassourinha mágica para tirar migalha. E isso serve para todos os nichos, para todos os lugares, seja no trabalho, seja em casa. Por isso que a comunicação é de todos para todos, porque Sim. é uma regrinha básica que a gente aplica em qualquer lugar, no nosso ambiente profissional, no nosso ambiente pessoal também. Então, por isso que eu gosto de colocar, por isso que eu fiquei tão matutando ali, falando, putz, mas Uhum. comunicação para mulheres vai ser para todo mundo, vai fazer bem para todo mundo. Com certeza. E você comentando isso é muito engraçado. Um tempo atrás, na organização, quando a gente fala até de organizar, por exemplo, essa semana, né, hoje é Dia das Crianças, tal, quando a gente fala assim, vamos começar então a organizar a criança. Então, o que que a gente fala para a mãe? Para a mãe ensinar a criança, mas ensinar certinho. Por exemplo, assim, você vai, por exemplo, guardar sua roupa. Então, você abre a gaveta, você pega uma roupa, não vai usar, dobra e guarda. Dá todo o passo a passo, digamos assim. Porque senão o guardar para a criança também ela não vai associar o que que é. Da mesma forma o marido. Exatamente. É isso mesmo. Então, guarda essa roupa para mim. Eu tô com uma camiseta aqui e ela tá toda embolada. Aí eu falo, ó, tem que guardar essa camiseta embolada na É. gaveta. Se a pessoa ela não tem o hábito, ela não tem o conhecimento, ela não tem todo aquele background do que é guardar uma camiseta na gaveta, putz, ela vai pegar a camiseta toda embolada, vai enfiar na Só gaveta e vai fechar pegar. só. Só que para quem vive a organização dentro de casa,
É óbvio que tem que guardar, tem que dobrar a camiseta, tem que colocar ali, deixar organizado, porque mais pra frente você vai usar aquela camiseta e se ela tiver embolada, ela vai estar amassada. Mas para quem vive isso é óbvio, porque essa pessoa já construiu conexões neurais que levam ela a pensar nesse futuro. Quem não viveu isso não vai viver esse futuro, não vai olhar lá para frente, vai ter essa dificuldade. Então, a gente pode contar para essa pessoa e ter certeza de que nós estamos nos comunicando, nós estamos no mesmo nível. Então, ó, eu tô te pedindo para guardar, mas tem que dobrar, porque senão vai ficar amassada quando você for usar essa blusa. Ah, entendi, entendi. Uhum. Então, agora que a gente está no mesmo lugar de fala, a gente está no mesmo lugar de fala, não, mas a gente está se comunicando aqui no mesmo nível, então eu saquei, aí eu vou fazer desse jeito. E das próximas vezes que eu pedir para guardar uma roupa, eu não preciso dar esse detalhe. É só falar, guarda essa roupa aqui, a pessoa já fez essa conexão, ela já construiu esse caminho neural. Então ela vai lá, dobra a roupa e guarda no guarda-roupa. Gente, perfeito. A gente sabia na prática, mas não tinha essa parte teórica. Olha que maravilha. Agora a gente sabe que de fato existe isso, né? Um exemplo que a gente geralmente dá, Kika, gente, é porque ela é Isabela, mas eu conheço ela por Kika, tá, gente? Desculpa, foi sem querer. Um exemplo que a gente dá, por exemplo, você está em casa e aí você pede para o marido lavar a louça. O marido simplesmente vai, lava a louça e bota no escorredor. Aí não limpou a pia, não secou, não fez. Porque a gente não falou e porque ele não tem, né, essa vivência, digamos assim. E aí a mulher já chega brigando. E é o que a gente fala, não pode, você tem que elogiar, né, e explicar o que você quer da próxima vez para que ele faça, né? Exatamente, é isso mesmo, porque não é uma conexão que ele tem. Então, se Uhum, você tem alguém e aí você pede para a pessoa lavar a louça, e aí essa pessoa só lava a louça, mas deixa exato. na pia, deixa a comida no ralo, talvez aquela pessoa nunca passou pela experiência de ter que limpar aquilo. Talvez Uhum, ela nunca nem reparou que precisasse limpar aquela região, que precisasse jogar. Pra gente é óbvio. Talvez para você que pediu para a pessoa limpar, lavar a louça, seja óbvio. Mas talvez para aquela pessoa não seja. E aí você, se você briga com a pessoa, você perde a oportunidade de ensinar algo novo para essa pessoa e de se relacionar de fato com ela. Porque de uhum, alguém que deixa de fazer alguma coisa, tá deixando de fazer alguma coisa para magoar você. Porque uhum. que você quer, que você faz questão de jogar a comida no ralo e aí a comida do ralo no lixo, e aí ela vai falar: "Ah, não, não vou jogar comida fora porque deixa aí para ela ficar brava e brigar comigo. Adoro quando ela briga comigo". Dificilmente isso acontece, é só porque a pessoa nunca refletiu sobre aquilo, nunca pensou na possibilidade de pegar a comidinha do ralo e jogar no lixo. Ó, a Janete até colocou que a gente acha que às vezes é má vontade. E não é, às vezes é falta de conhecimento de informação, né? Isso é muito, muito, muito importante na comunicação efetiva, porque dentro dessa ilusão que a gente tem de se comunicar com outras pessoas, a gente acaba achando que é algo pessoal. Então a É. gente acha que é má vontade, a gente acha que a pessoa, ou a gente acaba colocando na pessoa um rótulo de incapaz. E isso é muito triste, né? Porque a partir desse momento, a gente para de se relacionar de verdade com as pessoas. A gente para de se relacionar, a gente para de ter oportunidade de trocar com aquela pessoa. Então, um exemplo muito bom é aqui em casa também comigo, né? Eu e o Lucas é meu amigo que mora comigo. Então, a primeira vez que eu fui lavar o banheiro aqui, a maneira como ele gostava de lavar o banheiro era usando um produto específico para a parte de, como fala? Da, Do vaso? da cerâmica. Então, a pia, a privada, ele usava um produto, para o chão, ele usava outro, e para a parte da pia mesmo, do inox, ele usava outro. Eu não tinha, eu não tinha isso. Eu usava um produto para o chão, que era o desinfetante, e um produto para todo o resto, que era o Veja Multiuso, e eu usava. E aí, quando eu limpei a primeira vez,
Ele ficou muito incomodado, que ele olhava e falava assim, como assim? Mas por que você não está usando o outro produto? Eu não lembro agora o nome do outro produto. Por que você não está usando o outro produto? Tem que usar, porque... E aí foi uma confusão. Aí eu falei, não, mas como você lava o banheiro? E aí ele me contou, quando eu lavo o banheiro, eu faço assim, 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 assado. Eu falei, é importante para você que seja lavado assim o banheiro? É. Tudo bem, então eu vou lavar o banheiro assim, então eu passo a lavar o banheiro assim. E aí ele me deu a oportunidade de aprender uma outra forma de lavar o banheiro e eu também dei a oportunidade de trocar com ele informações e de explicar para ele, contextualizar ele do porquê eu estava fazendo daquela forma. Quando a gente Uhum. tem a ilusão de que a gente está comunicando, que a gente está sendo muito óbvio e muito nítido, e a pessoa não corresponde ao que a gente esperava dela, a gente entra num estado de ameaça muito grande. E aí a Sim. nossa primeira reação é ser agressivo com a pessoa. E aí a gente se distancia completamente. E aí a comunicação não vai acontecer. Ou se for acontecer, vai ser uma comunicação cheia de ataques que só vai afastar cada vez mais. É. E é o que a gente vê geralmente acontecendo, né? Essa falta de comunicação entre as pessoas. Sim, completamente. A gente vê uma falta de comunicação, a gente vê grupos de pessoas falando muito, mas se comunicando muito pouco. É. Então, tem uma frase que é bem famosa, que é: você está se comunicando ou você está esperando sua vez de falar? E aí Verdade. o diálogo entre duas pessoas acaba virando um grande monólogo, uma única Monólogo. e uma outra pessoa falando sobre o que ela pensa, falando sobre as coisas da cabeça dela. E aí não rola uma escuta ativa, não rola. A escuta ativa também é uma chave importantíssima para a comunicação efetiva, porque se eu não estou disposta a ouvir o que o outro tem para me dizer, para me contar do que ele percebe daquela situação, daquele ambiente, eu não consigo me comunicar com ele, eu não consigo encontrar um ponto em comum entre eu e ele. Então, a comunicação, ela precisa da fala, é preciso que você conte para a pessoa o que você está pensando, mas é muito importante que você também ouça o que essa pessoa está te dizendo. Porque se eu falo, tira a mesa, e eu explico o que é tirar a mesa, mas eu não ouço o que a pessoa que está tirando a mesa me diz sobre o que ela entende de tirar a mesa, eu vou colocar um rótulo na cabeça daquela pessoa. E Hum. aí o rótulo às vezes vai ser: é um incompetente, é um preguiçoso, é um X. Isso não é legal. É muito mais gostoso Verdade. conversar e resolver as coisas. E por que as pessoas têm tanta dificuldade de conversar? De conversar assim, por exemplo, se eu tenho um assunto pendente com você, por que as pessoas preferem, tipo, deixa que ela tá pensando, tá bom, e não conversar de fato? Tem a ver alguma coisa? É, aí é o grande pulo do gato. Porque Hum, ver o que cada pessoa sente em cada situação. Muitas vezes, da minha experiência, do que eu vejo com os meus clientes, é que existe um medo muito grande. Então, se, por exemplo, a gente tem assuntos pendentes, o medo da falha, o medo do desconforto, o medo da briga é uma coisa muito constante. A gente tem esse medo. E aí o medo segura a gente para muitas coisas. E até uma das enquetes que você fez no Insta sim, teve uma surgiu. pessoa que respondeu isso. Oi? Teve uma pessoa que colocou isso, da questão do medo. Surgiu, né? O medo do julgamento, o medo É. da o medo de falar o que pensa. E a gente, eu entendo que esse medo ele existe porque as pessoas muitas vezes vão respondendo às situações nesse estado de ameaça. Então, se eu tenho um assunto pendente com você, eu falo como eu estou pensando e como eu estou me sentindo, geralmente o que acontece é você me responder num lugar de ameaça. Estou me sentindo ameaçada, então eu vou atacar, e aí você me ataca. E aí Uhum. o problema também da comunicação efetiva é a gente saber delimitar o que é o do outro e o que é meu. Então, quando você grita comigo e quando você fica brava e me xinga e tá agressiva comigo,
diz muito mais a respeito de você Sim. e de como você está se sentindo do que de mim. Então, só que as pessoas fazem um movimento de autocrítica, de autojulgamento e de autossentença muito grande. Então, ao invés de eu pensar, a Lilian tá nervosa, tem alguma coisa que ela tá se sentindo, alguma coisa tá acontecendo que ela tá se sentindo muito mal, eu posso ajudá-la com isso. Ao invés de eu fazer esse movimento, o movimento que eu vou fazer vai ser, eu sou horrível, eu fiz isso, eu fiz a Lilian ficar brava comigo, eu sou péssima. Ou o que eu posso fazer também vai ser, a Lilian tá sendo injusta. Imagina, por que ela tá Uhum. gritando? Ela pensa que ela é pra falar assim comigo. E aí eu vou atacar você também. Só que em nenhuma dessas situações a gente tá se comunicando. Se eu falo o que eu penso e você me ouve, e aí você fala o que você pensa, a gente começa a trocar. E aí você pode dizer, até aquele dia que você virou o olho pra mim, eu fiquei muito magoada, porque eu achei que fosse pessoal. E aí eu posso falar pra você, nossa, Ali, mas eu nem lembro desse dia. Eu tava super ocupada porque eu tinha 5 provas e uma monografia para escrever, eu não prestei atenção, então não foi com você. Era eu que tava desligada mesmo. Pronto, resolveu. Agora, se você fala que você ficou magoada e eu falo, como assim ficou magoada? Eu não tava nem pensando em você. E aí você fala, como assim você não estava pensando em mim? Então eu não sou importante? Aí vira uma bola de neve. Aí vira uma bola de neve, a gente não se comunica nunca. É bem isso, né? Então faz diferença, por exemplo, se eu vou te contar uma história, ou se eu for te falar alguma coisa, quanto mais rica em detalhe eu for, vai ser melhor? A comunicação fica mais efetiva ou não? É Não, relevante? É irrelevante? não necessariamente. A riqueza em detalhes não necessariamente consiste na comunicação efetiva. Essa é uma pergunta excelente. A gente acha que quanto mais detalhes a gente der, mais Uhum. a pessoa. E às vezes acontece da gente usar os detalhes para dar um somebody love e fugir de falar o que a gente pensa e o que a gente sente. Então, ao invés de eu deixar nítido para você o que eu penso, o que eu sinto, eu dou um somebody love e aí eu começo a jogar um monte de detalhe e você fica só a Nazaré fazendo aquelas contas, assim, tentando Hum, entender o que eu tô querendo dizer. Então, a riqueza em detalhes, ela é boa quando bem usada. Eu acho que o que a gente tem que ficar mais presente para o pessoal é que a comunicação efetiva, ela é um movimento de fala e de escuta, mas nessa fala, quando você estiver falando sobre você, é um movimento de autoconhecimento, de autorreflexão e de autoconsciência muito grande. Então, entender o que eu penso sobre isso, como eu me sinto em relação a isso. E isso pode ser aplicado até nas mais ridículas tarefas diárias. Então, quando eu peço para o meu amigo higienizar as compras, ele só higieniza e não guarda, como eu me sinto em relação a isso? Eu me sinto extremamente negligenciada, eu me sinto não ajudada. O que eu penso sobre isso? Eu penso que quando eu falo higienizar as compras, é para higienizar e guardar. Eu penso que ele, quando ele não faz isso, eu penso que ele não tá nem aí para mim. Putz, mas será que é assim realmente que ele pensa? Que ele também pensa? Será que realmente, será que esse caminho que eu construí na minha cabeça é o caminho que ele construiu na cabeça dele? E aí que tá o convite da gente se relacionar de verdade e usar a comunicação para isso. Então eu chego para ele e falo, olha, quando eu peço para você higienizar as compras, eu espero que você higienize e que você guarde. Só que você não fez isso. E aí, quando eu vejo que você não faz, eu me sinto muito mal, porque eu sinto que você não quer me ajudar. E aí eu abro a oportunidade dele também falar para mim como ele pensa e como ele se sente. E aí eu dou essa oportunidade para ele dizer, por exemplo, nossa, eu não guardava em um ato de carinho por você, porque eu achava que você gostava de guardar do seu jeito, eu não queria atrapalhar seu jeito. E tudo bem, e pronto, resolvemos o problema. Não, tudo bem, você pode guardar do seu jeito. Para mim, tanto faz a forma como guarda, eu só gostaria que você me ajudasse a guardar. X, esse é um exemplo bem X e bem corriqueiro, mas a gente pode aplicar isso dentro dessas situações. sim, até para um convívio melhor, né? Com A certeza, gente aprender essa comunicação para ter um convívio melhor com todo mundo.
Com certeza. A autoconsciência, essa reflexão sobre o que a gente pensa, o que a gente sente em relação às coisas, para mim foi um exercício, foi um treino libertador. Os meus relacionamentos com todo mundo, com qualquer pessoa que eu mantenha uma relação, que eu mantenha um relacionamento legal, ficou muito mais leve, porque eu pude perceber o quanto era a minha cabeça achando que aquela pessoa estava fazendo de propósito e o quanto não era, o que eu sentia, o que eu pensava em relação a isso. E eu podia contar para a pessoa e a pessoa podia mudar ou não mudar, ou eu podia mudar a forma como eu enxergava a situação por meio dessa comunicação. Então, foi para mim uma virada de chave muito grande. Por isso que eu amo falar sobre comunicação, comunicação efetiva, porque as pessoas elas tendem a não fazer essa reflexão. As pessoas elas ficam em si mesmadas, mas elas ficam de uma forma tão ausente em relação ao que elas pensam, que elas sentem, que é até meio bizarro assim, de assistir. E aí as pessoas fogem, às vezes, de dizer o que pensam, de refletir sobre o que sentem, porque às vezes não é muito agradável, ou às vezes a pessoa só nunca pensou que talvez existiria a possibilidade de olhar para isso. E olhar para isso é muito importante para a gente poder se comunicar, porque no fim das contas é isso que iguala a gente, né? É isso que nos torna iguais, é isso que nos aproxima. É o que a gente pensa, é o que a gente sente. Todo mundo sente amor, todo mundo sente carinho, todo mundo sente raiva, todo mundo entende isso. E é nesse lugar comum que a gente pode começar a se comunicar, começar a se relacionar de fato. E aí todas as outras coisas acabam virando só coisas e deixam de ter aquela importância que a gente achou que tinha, né? Exatamente. E a vida fica muito mais leve, né? Fica muito mais leve, muito mais leve. Porque eu creio que, acho que, não sei, uns 80, 90% das coisas que a gente acha são alucinações. Não são fatos. A gente fica preso numa imaginação absurda, né? E a gente É. gosta de ficar preso numa... Quem nunca no banheiro, no chuveiro, ficou imaginando a discussão com o chefe? Ficou imaginando a Uhum, discussão com aquela pessoa que te irritou? Ficou é isso aí. imaginando... Quem nunca ensaiou uma discussão no chuveiro? E olha quanta imaginação, olha É. quanto gasto de energia por causa de uma coisa que nem existe, que é só imaginação. Não precisa disso. As coisas podem ser mais leves. Mas se a gente pensar também, uma comunicação efetiva não quer dizer uma DR, digamos assim. Porque na DR a pessoa já vai na defensiva e já vai para o ataque. Não está querendo conversar, de fato, com a pessoa. Certo? Exatamente. Na DR, a gente tem essa crença de que DR é discussão, né? Porque DR é É. discussão É. também. Aí você vai chegar tretando com a Para pessoa, brigar, né? brigar, você vai É. armado, já ensaiou todas as formas possíveis de atacar aquela pessoa no Sim. chuveiro. Foi um banho que durou 2 horas, porque você já está com o arsenal pronto para atacar. Mas se você sente a necessidade de atacar, é porque você está imaginando. É porque você não está se comunicando. Você não está ouvindo de fato o que a pessoa está dizendo. Você não está dando a oportunidade do outro te dizer. E você também está se esquivando do que você pensa e do que você sente. E de compartilhar isso com o outro. E às vezes, quando eu não tinha tido a oportunidade de fazer isso, antes de eu começar a treinar isso, estudar sobre isso, a sensação que dava de pensar em compartilhar o que eu penso e o que eu sinto com outras pessoas era uma sensação de morte. De verdade, assim, parecia uma coisa. Imagina, o mundo vai acabar se eu contar para aquela pessoa o que eu penso sobre isso, ou o que eu sinto sobre isso. Nunca em 1000 anos isso vai ser possível. Eu tenho um medo, porque um medo do mundo acabar, um medo de eu nunca mais poder olhar para a cara dessa pessoa, do medo dessa pessoa. E, meu, para mim foi libertador. Então, quando eu comecei a falar o que eu penso e o que eu sinto, as pessoas observaram esse movimento meu e eu convidei as pessoas para fazerem o mesmo. E foi ótimo. Eu não tive uma experiência ruim de começar a fazer esse movimento, de falar o que eu penso e o que eu sinto.
porque as pessoas, elas gostam de falar o que pensam e que sentem. Não é uma coisa ruim fazer essa reflexão. Não é um movimento ruim, é um movimento muito libertador, é um movimento que realmente as coisas que não têm importância, você vê o quanto não tem importância e para de ligar para isso. Então, fica pra gente o que tem importância, que é se relacionar com o outro, que é estar ali junto com o outro. E aí, a gente acha que vai ser impossível fazer isso, mas quando a gente começa a treinar, começa a seguir o passo a passo de como se relacionar, como eu posso chegar no outro e falar, a gente vai percebendo que na verdade não é ruim, na verdade é muito bom. Uhum. Libertador, como você disse, né? Sim, sim. E assim, não é de um dia para o outro que a gente consegue isso, né? É todo um Não, treino, é uma vivência. Mas tem alguma dica para deixar para gente? De como a gente pode embutir isso na nossa vida? a dica que eu tenho talvez seja uma dica meio clichê, mas eu tenho uma amiga que fala que se é clichê é porque é verdade. Aham. E é confiar. Confia. Confia que vai dar certo, confia que o que você sente, o que você pensa é legítimo e merece ser ouvido. Essa é a grande dica que eu dou. Porque a gente tende também, as pessoas, eu observo muito que as pessoas têm um movimento de achar que o que elas pensam, o que elas sentem, não são relevantes. Ou o outro não vai dar tanta importância. Uhum. E é uma grande mentira. O que a gente sente, o que a gente pensa é relevante, é importante. E eu comunicar isso para o outro vai ser bom. Então é confiar nesse processo, nesse treino. O treino ele é diário. Eu não terminei com o meu treino, eu estou treinando e eu vou treinar até o fim da vida, porque é um treino que a gente tem que ir fazendo constantemente, todos os dias, a cada situação que aparece na nossa frente. Mas o treino é confiar. A dica que eu dou pro pessoal que está acompanhando é confiar. Confiar que vai dar certo, confiar que é bom, confiar que falar, se comunicar, se abrir para o outro não é uma vulnerabilidade, não é uma fraqueza. Muito pelo contrário. É uma força. É uma coisa que vai unir vocês, vai fortalecer esse laço. Então, confia que vai dar certo, porque na confiança você vai começar a ver que realmente dá certo. Eu não tenho dicas práticas, eu não tenho números para passar, falando, olha, aqui nos meus relacionamentos, 10 de 20, eu não vou passar nenhuma estatística. Isso vai da confiança. E claro, tem sempre o processo que você pode ir fazendo junto com a fono para trabalhar a comunicação, tem o processo também da questão da segurança, da autoconfiança, que pode ser trabalhado com outros profissionais da saúde, que são extremamente importantes. Então, tudo isso também não pode ser negligenciado, mas a confiança ela é uma chave muito grande, assim, o poder de escolha de cada um. Então, eu posso até convidar você a abrir para, quer dizer, tô gaguejando, eu posso até abrir para você a oportunidade de você compartilhar comigo o que você pensa, o que você sente, mas a escolha de fazer isso é sua. Então, se você não confia nisso e você não quer, não tem nada que eu possa fazer. Nada. Cada um tem o livre-arbítrio. Então, as pessoas têm esse livre-arbítrio, elas vão escolher confiar ou escolher não confiar. Se você escolhe confiar, você fica em paz. E a sua paz é sua. A Uhum. outro escolhe não confiar, escolhe não compartilhar, é a escolha dele. A gente não tem o que fazer. Infelizmente, a gente não consegue tirar o sofrimento do outro e falar, Não agora tem você vai como. ser paz, agora você vai se sentir bem. Infelizmente, a gente não consegue fazer isso. Gente, que maravilhoso. Nossa, perfeito. Eu acho que se cada um aqui que está aqui hoje, que passou por aqui e ouviu o que você disse, se a gente começar a trabalhar isso na nossa vida e passar para as pessoas que estão do nosso lado, já vai fazer toda a diferença. Com certeza, com certeza. A qualidade dos relacionamentos melhora de uma forma absurda. E ficam mais reais. Porque a gente está numa sociedade que não é mais real, né? Então, Completamente. Sim. Você que foi essa perfeito. parte de
Porque essa parte de, né, de internet e tudo mais, a gente só mostra o que a gente quer e a gente não tem a vivência com o outro, né? É, Mas a partir do momento que a gente confia, que a gente está se relacionando, está tendo essa conversa, nessa comunicação efetiva com as pessoas, muda tudo. exatamente. É isso. A sua fala foi perfeita. A gente tem um relacionamento real, as coisas ficam reais. E é É. isso, sai da imaginação. A gente sai desse mundo imaginário, esse mundo que não Uhum. existe, e vem para o que é de verdade. Isso é muito poderoso. É exatamente isso. Eu não colocaria de outra forma. Gente, ai, amei, amei. Não, e eu só tenho que comentar uma coisa, não tem nada a ver com isso, mas assim, que eu tinha que falar, que eu sou, você sabe disso, que eu já falei pra você 1 milhão de vezes, que eu sou muito grata a você, gente, porque foi a Kika que me incentivou, digamos assim, me incentivou a fazer vídeos. Lembra? Porque Lembro. você me conhece e eu sou extremamente tímida, né? Morro de vergonha de qualquer coisa, de falar assim em público e tudo mais. E aí a gente conversando, você falou, não, mas tem que fazer, não sei o quê. E me deu a dica de um workshop, né, de uma outra fono amiga sua, Letícia, que vai estar daqui uns dias aqui falando com a gente também, para fazer um workshop de oratória, né, que para ver se eu perdi um pouco dessa vergonha. E assim, eu, na verdade, como eu falei com você, eu, nossa, não queria, porque eu estava com vergonha de fazer um workshop de oratória. Fiquei assim, e você foi super legal. Você falou, não, ela conversa com você, eu posso pedir para ela falar com você, para você conversar, não sei o quê. Tanto é que eu fui morrendo de vergonha, eu detesto fazer as coisas assim sozinha, sem ninguém, num curso de oratória, né, um workshop de oratória. Cheguei lá com a cara e a coragem, foi o que, assim, divisor de águas na minha vida. Então, assim, quem eu tenho que agradecer, assim, pessoalmente, você. Você sabe disso, né? Que eu sempre falo isso pra você. Ó, e aí eu Que digo fez essa para diferença. que a escolha foi sua, porque você escolheu mudar, você escolheu aceitar esse desafio. Você escolheu olhar para sua comunicação e fazer de forma diferente. Eu podia ter insistido 50 milhões de vezes. A Letícia podia ter dado o curso de graça para você, podia ter pegado você na sua casa e levado para o workshop. Mas se a escolha não fosse sua, você não ia estar aqui hoje fazendo os vídeos. Então, o incentivo aconteceu, mas tudo só mudou porque você escolheu mudar, porque você optou por fazer diferente e tá aqui até hoje se aprimorando cada vez mais. Então, parabéns para você. Pra nós, então. Obrigada. Ai. Ah, mas você sabe que eu tenho uma gratidão muito grande por você sabe disso, né? Um carinho enorme também. Então, assim, adoro o seu trabalho, eu acho sensacional o que você faz. Por isso que eu falei, gente, não tenho, tenho que chamar a Kika para vir falar com a gente. Tenho que chamar, e aí a gente conversando surgiu esse assunto de comunicação efetiva. E foi maravilhoso. Eu acho que todo mundo que passou aqui aprendeu muito hoje. E vai fazer muita diferença na vida. Eu tenho certeza disso. Ah, espero que sim. E se as pessoas tiverem dúvidas, quiserem saber mais sobre comunicação, quiserem aprimorar também, eu estou super à disposição para tirar dúvidas, para conversar, para trocar. Eu sou super aberta, eu adoro falar disso, né? Eu acho que vocês já perceberam. Falei para Alice, se quiser, se não tiver ninguém na live, eu fico 1 hora falando sozinha, não tem problema. Eu adoro isso. E foi maravilhoso, gente. E quem precisar de fono, procurem a Kika, a Isabela. Ela é uma profissional excelente. Conheço pessoas e assim, você tem pessoas que você já cuidou, já tratou, tudo mais. E assim, só tem elogios para você. Então, assim, gente, precisando de fono, procurem a Isabela, a Kika, porque assim, fono a gente acha que é só aquela questão de tratar a gagueira, alguma coisas assim, né? E é muito além disso. Muito Sim, além. Então, é. assim, procurem uma fono que faz toda a diferença na vida. Toda a diferença. Com certeza. A fono lida com pessoas. Não tem como a gente lidar com pessoas e olhar só a boca, só a laringe, só o nariz. Não tem como, né? A gente lida com pessoas. A gente tem que sempre lembrar que o tratamento tem que ser o mais humano possível, porque tem um ser humano na nossa frente. Sim, exatamente.
Amei, 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 amei você aqui. A gente vai ter que marcar uma outra conversa para você voltar. A gente Ai, pensa um outro assunto, gente. Se vocês gostarem, vocês falem aí e eu chamo a Kika de volta aqui para com certeza. conversar com a gente. Vou adorar o convite para mim. Eu amei também estar aqui conversando com você, conversando com o pessoal que está aqui na live. Muito obrigada mesmo por esse carinho, por esse espaço. Pode contar comigo. Você vai voltar, com certeza. A gente vê um outro tema que você acha bom assim, igual o de hoje, por exemplo, e você volta para conversar com a gente. Vai ser muito Claro, bom. você voltar, com certeza. Liz, será que tem tempo para responder algumas perguntas? Eu vi que rolou Tem? perguntas aí. Pode, pode, com certeza. Tem tempo sim. Bora Ai, lá. deixa eu subir aqui para ver as perguntas. Ó, Janete Vaz. Vaz, igual Isa Vaz, então claro que é parente, minha mãe. Às vezes eu ouço Aí, aula e cada vez que ouço exatamente a mesma aula eu entendo algo a mais. Isso é muito legal, porque eu acho que ela falou isso na parte quando eu estava falando do subsunsório, do ponto base, isso. de ancoragem. E é justamente isso, a gente vai fazendo cada vez mais novas conexões. Então eu sei o que é maçã, eu sei o que é verde. Aí eu fiz uma nova conexão, aprendi uma coisa nova, maçã verde. Mas lá pra frente eu posso aprender suco e maçã. Eu sei o que é suco, eu sei o que é maçã verde. Mas lá pra frente eu aprendo que existe um suco de maçã verde. E aí eu aprendi mais uma coisa. E às vezes essas informações estão numa mesma aula. Não só isso, a gente também vai agregando informações ao longo da nossa vida, nos nossos dias, informações que a gente vai pegando de outros lugares. Então, quando a gente assiste uma mesma aula, mas com uma outra bagagem, a gente tem a oportunidade de ter novos insights para muitas outras coisas. Então, isso acontece mesmo. Eu assisto às vezes as mesmas aulas ou aulas muito parecidas e eu tenho insights diferentes dependendo da minha vivência. Principalmente como recém-formada em fono, os primeiros pacientes, quando eu assistia aulas de voz, por exemplo, eu prestava atenção na técnica usada para tratar aquela patologia. Hoje, com a vivência que eu tenho, com a experiência que eu tenho outros insights. Eu tenho insights de como fazer uma dinâmica diferente, interessante para aquela história daquele paciente. Quando eu estava recém-formada, eu não tinha ainda toda a bagagem que me permitisse chegar nesse lugar. Então, é super natural que a gente ouça sempre a mesma aula e a gente tenha novos insights, a gente entenda mais e mais profundamente. Isso é muito natural. Isso é verdade. Por isso que às vezes você não precisa procurar tanta coisa nova. Às vezes, com o bom conteúdo que você tem, você assiste de novo, você consegue muito mais do que com coisas novas, né? Com certeza, isso sem dúvida. Revisitando anotações antigas. Às vezes eu pego os meus cadernos de faculdade ou de cursos que eu fiz, aí eu vou lendo anotações que eu fiz e eu falo, nossa, isso aqui vai ser riquíssimo para mim. Era isso que eu precisava agora nesse momento. E é o que eu precisava para esse momento. Para aquele momento não foi relevante aqui. E aí eu vou consolidar nesse momento que eu tenho uma nova conexão, eu tenho novas linhas de neurais para poder consolidar aquilo daquela forma. Maravilhoso. Tem mais pergunta aí? O Leandro Carneiro, o Lele, que faz especialização comigo, queridíssimo de Brasília, falou: bons comunicadores falam com as pessoas e não para pessoas, não é, Isa? Com certeza. Os bons comunicadores, eles justamente se comunicam, é a ação de tornar comum. Então, eles falam com pessoas e não para pessoas. Falam com as pessoas, eles estão se comunicando, eles estão ouvindo, eles estão considerando quem está ali na frente deles. E não só jogando palavras, jogando conteúdos, sem se preocupar em como aquelas pessoas estão absorvendo aquilo. Absorvendo. Maravilhoso. Mas, E a gente podia deixar de tarefa para as pessoas tentarem uma comunicação efetiva. com Fazerem certeza, esse treinamento para uma comunicação efetiva, ó, né? treino para vocês, hein? Treino para vocês vai ser começar a observar como você pensa e como você se sente em relação às coisas. As mais bobinhas possíveis. Ah, não sei, deixa eu pensar.
Eu moro com uma pessoa agora, né, que a gente está na pandemia, a gente tem que ficar convivendo 24/7 com as pessoas que moram com a gente. Porque a pessoa que mora comigo deixa sempre a meia no sofá ali. Ela tira a meia no sofá e deixa ali. E isso é uma coisa que não me desce. Vamos pensar. O que você pensa sobre deixar a meia no sofá? O que significa deixar a meia no sofá para você? Como você se sente em relação à meia no sofá? Será que é possível você comunicar isso para o outro? Então, esse é o treino, o que você pensa e o que você sente em relação às coisas. Maravilhoso. E vamos fazer isso para a gente viver melhor. Com certeza, vamos fazer isso para a gente viver melhor. A gente Com tem outro, certeza. agora são comentários. Do que depende essa base que cada um tem, diferente? A Janete fez essa pergunta. Eu não entendi direito o que é. É uma pergunta do o que depende para essa base ser diferente em cada um? Se tem algum fator externo ou se tem algum fator interno, é isso? Aí você comenta aí para a É, gente poder entender. vamos ver se Ver dá tempo, que a gente já está aqui acabando também. Passou muito rápido. rápido. Ó, uma pergunta. É mais difícil, então, se comunicar com pessoas de outras culturas? Olha, muito interessante essa pergunta. Pessoas de outras culturas, elas vão entender coisas de maneiras diferentes, claro, porque é outra cultura. Mas não é porque não vai ser mais difícil de se comunicar com pessoas de outras culturas. É só que você vai ter que usar esse processo de lembrar que aquela pessoa que está ali, ela tem uma base completamente diferente de informações que você, de forma que você tenha que fazer esse exercício da escutativa, de convidar aquela pessoa a sempre contar o que ela entende sobre aquilo e de você contar para ela o que você entende sobre aquilo. Então, uma pessoa de uma cultura diferente, talvez tirar a mesa signifique pegar a mesa, tirar daquele ambiente, daquele cômodo e levar para outro cômodo. É só uma questão de sempre exercitar essa empatia com o outro, essa escutativa, exercitar essa consideração com o outro, para o outro, com o outro, e dar essa oportunidade dessa troca acontecer. Então, não vai ser necessariamente mais difícil, mas é um treino que vai ter que ser feito também, junto com pessoas da mesma cultura. Talvez com pessoas da mesma cultura algumas coisas signifiquem a mesma coisa para vocês e para outra pessoa de outra cultura não. Mas o exercício ele tem o mesmo grau de dificuldade, vamos dizer assim. Sim. Eu acho que o nosso tempo já está dando aqui. Então, assim, queria te agradecer muito, 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 muito. A gente vai combinar para você voltar outra vez aqui para a gente bater esse papo. Foi muito bom, aprendi muito. Vamos exercitar pelos próximos dias para a gente se tornar melhores. Todas nós, né? Gente, comentem, vocês podem comentar comigo ou com a Kika também, se vocês estão conseguindo fazer isso, como está sendo, que vai ser um crescimento para todo mundo. Sim, compartilhem, falem pra gente como está sendo essa experiência. Eu vou adorar saber, eu vou adorar ouvir. Uhum. E tem o Insta da Kika aqui, gente. Vocês sigam, né? E Sim, precisando de alguma coisa, também, né? com certeza. Pode me mandar direct, pode me mandar mensagem. Eu acho que tem o meu WhatsApp também na minha bio, pode mandar mensagem. Tá tudo É isso, liberado. é isso aí. E a live vai ficar salva para quem quiser assistir de novo, né? E pegar as dicas que foram muito boas. Então, nunca é demais. Quem sabe a gente assista de novo com uma outra visão e aprenda alguma coisa diferente, né? Com certeza, com certeza. Assistam mais vezes para ter novos insights. É isso aí. Kika, brigadão, viu? Obrigada mesmo, gente. Brigadão para todo mundo que esteve aqui com a gente. Quer comentar alguma coisa, Kika? Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, de você ceder esse espaço. E aí eu queria também deixar uma frase para o pessoal que eu já falei e que eu gostaria que ficasse na cabeça de todo mundo. A comunicação é de todos para todos. Então, de novo, a comunicação é de todos para todos. As pessoas se comunicam e as pessoas comunicam o que elas pensam, o que elas sentem, e a gente tem que sempre considerar o que o outro
está comunicando e o que o outro está entendendo em relação àquela situação, ou àquela ação, ou àquele ambiente. Então, Perfeito. sejam mais empáticos. Muito mais. E viveremos muito melhores. Com certeza, mais livres. Com certeza. Brigadão, viu, gente? Brigadão, Kika. Beijão. Gente, até semana que vem. Beijão, brigadão para todo mundo que esteve aqui com a gente. Sim, Beijo. muito obrigada, Li. Tchau, tchau. Tchau.